Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos, tá? Ao Lean Six Sigma 4.0 Process and Materials, tá bom pessoal? Bom pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de um tema extremamente importante, tá? Nós vamos falar basicamente, pessoal, dos metálicos, tá? O mundo, né, pessoal, dos materiais é um mundo gigantesco, tá? Então tem os materiais metálicos, tem os polímeros, os cerâmicos, compósitos, elastômeros e, bom, tem uma gama gigantesca de materiais, né, pessoal? Falar sobre materiais está na moda, pessoal, né? As grandes universidades no mundo inteiro estão falando sobre materiais, tá? E nós aqui não somos diferentes, pessoal. Nós estamos falando sobre materiais. Por quê? Porque os materiais dão vazão para novas tecnologias, como por exemplo a manufatura aditiva, tá bom? Hoje, especificamente, pessoal, eu vou falar de um dos temas bem básicos, assim, né, dentro de materiais. Na verdade, é mais voltada para o tratamento térmico, tá? Você pode se perguntar, puxa vida, né? O que será que o diagrama de equilíbrio ferro-carbono tem a ver com tratamentos térmicos, né, pessoal? Bom, não importa se você é da área de manutenção, se você é da área de automação, se você é da área de projetos, se você é da área de engenharia, em algum momento você vai sentir enorme falta do conhecimento que eu vou explicar aqui nessa aula, pessoal, a respeito do diagrama de equilíbrio, tá? Ferro-carbono. Então, esse que você está vendo aqui, né? Na verdade, é uma representação ainda, pessoal, tá? Ele, vou dizendo honestamente para vocês, ele não está completo aqui, né? Porque se for deixar o diagrama ferro-carbono todinho, completão aqui, tá? É muita informação para se absorver de uma só vez, tá bom? Mas sim, eu faço aqui um mapeamento das principais regiões, daquilo que realmente é importante você saber dentro da sua área, tá bom? E aí uma questão importante, né, pessoal? Bom, no que esse conhecimento vai me ajudar? Bom, pessoal, eu sempre digo e vou dizer para vocês, né? Eu já dei várias aulas a respeito desse tema, tá? E isso é fundamental para a seleção dos materiais. Quando a gente está falando de seleção dos materiais, aqui nós estamos falando sobre os materiais metálicos, tá? Se você for para os polímeros, já é outra coisa. Se você for para os elastômeros, é outra coisa. Se você for para os compósitos, é outra coisa. Bom, aqui você vai entender basicamente como funciona um material. E nós começamos pelo metal, pelo aço, pessoal, tá? Pelo ferro fundido. Então nós começamos por aqui, tá? Não tenha pretensão nenhuma, né, de ter uma super aula super completa aqui. Não, você vai ver, né, realmente em linhas gerais. Mas, diga-se passagem, já não é muito fácil, tá, pessoal? É pouco puxado, tá bom? Tudo bem? Então nós vamos falar hoje, pessoal, a respeito do diagrama de equilíbrio ferro-carbono. Eu espero sinceramente que você goste muito desse tema, tá? E aproveito para pedir para que você se inscreva no canal, envie para algum amigo, amiga, tá? E curta, compartilhe e comente, é claro, tá bom? Então seja bem-vindo à aula sobre diagrama ferro-carbono, pessoal. Bom, vamos lá, né, pessoal? Esse aqui que você está vendo, tá? É o famigerado, conhecido diagrama ferro-carbono, tá, pessoal? Então, esse diagrama, pessoal, ele segue basicamente tem basicamente algumas informações bastante conhecidas, como por exemplo o eixo XY, tá? Então nós temos aqui o eixo, tá, pessoal, aonde nós temos a temperatura, tá? E nós temos o eixo aqui, tá? Onde nós temos a porcentagem de carbono, tá bom? Então veja, né, pessoal, nesse eixo Y aqui, tá? A gente tem no eixo X, me desculpe, a gente tem a porcentagem de carbono, tá? Aí nesse momento você já começa a ver que existem porcentagens, né, diferentes
para materiais diferentes. Sim, pessoal, né? A porcentagem de carbono determina o que um aço, por exemplo, é, né? Ele determina muito a característica daquele aço, tá bom? Então a gente vê ali, né, pessoal, que nós começamos aqui, por exemplo, ó, nessa área onde, né, eu estou apontando aqui os aços hipoeutetoides, tá? Eles vão ali de 0,008% de carbono até mais ou menos, né, 0,77% de carbono. Você pode me perguntar, puxa vida, né? O que seria, né, então, entre 0 e 0,008% de carbono? Que material seria esse se ele ainda não é aço, né? Esse material, pessoal, é o ferro, né? O ferro, ele tem características diferentes do aço, tá? Ele é um material mais mole, ele tem bastante perlita, que é uma estrutura que a gente vai comentar aqui também, né? Ferrita, desculpa, tem muita ferrita, né? Perlita já está no aço, me perdoem, tá? Então, essa característica do aço tendo muita ferrita, tá? Determina um material mole, pessoal, um material relativamente mole, né, pessoal? Se você comparar com materiais como, por exemplo, borracha, obviamente que o ferro já é muito duro. Mas, comparando como, por exemplo, com um aço temperado, puxa vida, né? O ferro é bem mole, tá? Por quê? Porque ele tem uma microestrutura ali chamada ferrita. Essa microestrutura, pessoal, ela tem características de ser mole dentro das microestruturas que estão dentro do aço, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? E aos poucos a gente vai entendendo tudo isso, tá bom? Depois de 0,77%, pessoal, de carbono, veja que nós estamos falando, pessoal, em quantidades abaixo de 1% de carbono. Então você pode pensar, puxa, mas é muito pouco, né? Sim, mas eu costumo dizer o seguinte, né, pessoal? É como se fosse colocar o sal ali, né, no feijão, por exemplo. Se você errar de uma colher para uma pá, nossa senhora, né? Você imagina qual o estrago que você faz, né, na sua comida ali. Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa, pessoal, né? O carbono, ele vai no máximo ali até 6,3, 6,5% de carbono. E isso faz uma diferença absurda entre, né, 0,008% de carbono até 6%, tá? Então isso é muito importante, tá? Então nós temos os aços hipoeutetoides e os aços hipereutetoides, tá? Daqui a pouco também a gente vai discutir essa nomenclatura, tá? Logo depois, pessoal, ali, né, perto do, aqui nessa região 2,1% de carbono, né, é uma região que delimita, né, a porcentagem de carbono nos aços, tá? Então o aço vai até no máximo 2,11% de carbono, tá? E depois disso? Bom, depois disso começa a estrutura de ferro fundido. Então os ferros fundidos estão entre 2,11%, mais ou menos ali, tem algumas discussões entre autores ali, mas é mais ou menos a mesma, sempre essa está ao redor de 2,11%. Até 6, 6,2, 6,3% nós temos os ferro fundidos, né, pessoal? Que são o ferro fundido tem uma estrutura diferente do aço, tá? E tem aplicações também totalmente diferentes, tá? Nós vamos falar sobre isso mais lá na frente, tá? Então nós estamos seguindo aqui, né, pessoal, no eixo X, né? Estamos entendendo essa questão da porcentagem do carbono, tá? Então aqui agora eu entrei aqui mais ou menos entre 4,5 ali, 4,6% de carbono, e agora nós estamos entrando ali entre a faixa de 4,5% até 6%. Então essa faixa aqui, né, pessoal, tá? Deixa eu ver se eu consigo até riscar essa faixa aqui para vocês, tá? Esta faixa aqui, ó, esta faixa aqui, né, que tem esse, onde estão aqui essa microestrutura cementita e perlita, é uma faixa onde nós temos o
fofo, ferro fundido. Já esta faixa aqui, onde nós temos os hipoeutetoides e hipereutetoides, nós temos os aços. Bom, essa é uma informação, né, que a gente está ainda entendendo, né, pessoal? A gente está começando a entender o gráfico ferro-carbono. Já no eixo Y, pessoal, nós temos as temperaturas, tá? As temperaturas aqui eu queria fazer um parênteses também, porque é o seguinte, aqui no Brasil nós normalmente encontramos, né, pessoal, nos principais livros, como por exemplo o Chiaverini, que eu gosto muito desse livro, como eu acho ele muito didático com relação ao tratamento térmico. Nós temos a maioria dos gráficos em graus centígrados, tá? Mas aí fora você encontra muito Fahrenheit, tá? Então é importante já deixar isso claro para vocês. Bom, esse gráfico, pessoal, ele vai modificando. Então eu tenho aqui, né, para você ver, eu tenho de 0 graus, né, até 1600 graus lá em cima, né, pessoal? Lá em cima tem 1600 graus. A gente vai dar uma olhadinha mais de perto nessas temperaturas. Essa temperatura aqui, pessoal, que acabou de se apresentar aqui, ó, nos 700 graus, ela é uma, que na verdade é 727 graus, é uma temperatura particularmente curiosa, né? Uma temperatura ali, é uma faixa ali que nós chamamos de ponto Curie, né? Em homenagem a mulher, a senhora Curie, que descobriu, né, Curie, né, na verdade em francês. Meu francês ainda não está tão bom assim, né, pessoal? Então essa faixa de temperatura é uma faixa curiosa, pessoal, né? Por quê? Porque nessa faixa de temperatura, 727 graus, à medida que eu vou, por exemplo, aquecendo o aço, nós vamos falar particularmente do aço, depois aí a gente fala do ferro fundido, existe ali nesta faixa, né, uma ocasião importante onde os spins ali, né, não vou me aprofundar muito, eles adquirem, eles fazem com que o aço ganhe, né, características magnéticas. Então transforma, né, o aço ele ganha características magnéticas ali. Isso é bem bacana porque você pode trabalhar com isso e trabalhar com esses aços no sentido de melhorar essas características elétricas, eletrônicas, bom, enfim, dá para você trabalhar essa informação, tá bom? Então veja, né, pessoal, esse é um ponto. Aqui é uma outra temperatura ali, né, pessoal, 1148 graus, tá? Ali acontecem muitas coisas. Daqui a pouco a gente vai falar das faixas líquidos e sólidos, né? E você vai ver que essa temperatura, 1148 graus, também é uma temperatura importante, tá? E lá por fim, pessoal, eu vou, né? A gente ainda está estudando, né, esses eixos. Lá por fim eu vou mostrar essa questão aqui, né, pessoal? A questão deste valor, 1538 graus centígrados. Bom, esse valor é um valor clássico, pessoal, um valor muito importante. Por quê? Porque é o ponto, né, aonde o ferro, veja que eu estou falando do ferro, não do aço, ele fica totalmente liquefeito, pessoal. Olha que interessante. Então, em 1538 graus centígrados é uma temperatura muito importante a ser visualizada aqui no diagrama ferro-carbono, tá bom? Então veja, né, pessoal, aqui eu vou finalizando esta sessão dessa aula, tá? Mostrando para vocês, né, que a gente só está começando ainda né, o diagrama de equilíbrio. A gente vai falar mais sobre o assunto, mas você já vai entendendo mais ou menos como é, né? Então esses dois eixos aqui determinam muitas coisas importantes, pessoal, né? E cada detalhe aqui conta. Por quê? Qual é o objetivo de tudo isso, pessoal? Você ter condições de selecionar um material para colocar, por exemplo, numa máquina que quebrou, um eixo, tem tratamento térmico, não tem tratamento térmico, que aço eu coloco lá, vai resistir, não vai resistir, vai flambar, vai quebrar, vai torcer. Bom, tudo isso não são meros detalhes. Às vezes você tem que saber exatamente o que você vai fazer para que a sua máquina não venha a quebrar mais. Se você está fazendo um produto, por exemplo, bom, você também tem que saber
muito bem, né, com bastante detalhes, cada informação dessa, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa primeira parte está terminada aqui. Nós vamos prosseguir daqui a pouco, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, na primeira sessão, nós falamos sobre os eixos, né? O eixo Y e o X ali, né? O Y normalmente vem ali com as temperaturas em graus centígrados ou Fahrenheit, pessoal. Aqui no Brasil, normalmente, né, em livros, bons livros, como o Chiaverini, por exemplo, o livro do Chiaverini, vem em centígrados, né? No eixo X, pessoal, nós temos as porcentagens de carbono, tá? Essas porcentagens determinam, pessoal, se é um aço, se é um ferro, se é um ferro fundido branco, se é um ferro fundido cinzento, tá? Então, de 0 a 0,008% nós temos o ferro, pessoal, né? O ferro tem uma microestrutura predominante, pessoal, de ferrita. Ferrita é uma microestrutura relativamente macia, mole, comparada a uma microestrutura como, por exemplo, a martensita. Não se preocupe que nós vamos falar sobre também a martensita, tá bom? E a partir de 0,008% até 0,77% nós temos os aços hipoeutetóides, pessoal, tá? Os aços baixo carbono, também conhecidos como aço baixo carbono. De 0,77% até 2,11% nós temos os hipereutetóides, que são os aços de alto carbono, tá bom? Então, pessoal, acima de 2,11 nós temos os fofos, os ferros fundidos, tá? Então, nós estamos entendendo, né, pessoal, o gráfico ferro-carbono. Ainda estamos ainda explorando tudo isso, tá bom? E aqui nesse slide, pessoal, nós vamos falar, né, nesse próximo slide, tá? Nós vamos falar a respeito da linha, pessoal, líquidos, tá? A linha líquidos, pessoal, é essa linha vermelha que você está vendo aqui, tá? O que quer dizer exatamente essa linha? Bom, vamos tentar entender aqui, né, pessoal, pacientemente, tá? Acima dessa linha, pessoal, tudo que está, né, que ultrapassou essas temperaturas, as temperaturas aqui, vamos dizer, espelhando isso no eixo Y, acima dessa linha, nós temos líquidos, tá? Vou pegar um exemplo aqui, tá? Pegar aqui um aço, por exemplo, de 2% de carbono, tá? Imagina que eu coloquei esse aço dentro de um forno, né? Fechei, coloquei um taruguinho ali, né, de mais ou menos 1 ou 2 centímetros cúbicos, tá? E vou começar a aquecer. Vou partir da temperatura ambiente até chegar, né, ali primeiramente aos 700 graus centígrados, né? Eu estou subindo aqui, ó, nesse eixo, né, de 2%, tá? Logo na sequência, bom, deixa eu até riscar aqui bonitinho, que daí você consegue ver, né, o que eu estou imaginando aqui, tá? Imagina que eu colocasse esse tarugo, pessoal, dentro do forno e fosse esquentando ele, né? Olha ali, né, pessoal? Bom, eu cheguei aqui até 700 graus centígrados, né? Tá, que eu estou aquecendo esse material ainda, né? Depois eu cheguei ali a 1148 graus centígrados e, bom, nesse momento já entrou em uma área de transição aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que nessa área aqui, né, pessoal, nessa área de transição aqui, ó, tá? O material já está se transformando em uma espécie de um creme, né, uma pasta. Ele já não está mais sólido, né, tá? Mas vamos continuar, né, pessoal? Vamos continuar aquecendo esse material aqui, tá? Deixa eu só achar o meu. E nós vamos ultrapassar a linha líquidos aqui, que é justamente a linha que eu estou estudando aqui. Quando você ultrapassa aqui, imediatamente ali após algum pouco tempo ali, pessoal, nós vamos ter todo aquele bloquinho, né, de 2 centímetros cúbicos, todo liquefeito, pessoal, tá? Então nós ultrapassamos a linha líquidos, tá? Então veja, né, pessoal, essa linha líquidos, ela é uma linha, né, importante, tá, para o entendimento do gráfico ferro-carbono, tá?
A linha líquidos, que é essa linha vermelha que está aqui em V, que nós estudamos, é uma linha clássica, pessoal, tá? Logo depois dela, nós temos essa linha de baixo aqui também vermelha, pessoal, tá? Que nós chamamos de linha sólidos, tá? E o que quer dizer isso, pessoal? Bom, quer dizer que tudo que está abaixo, né, espelhado ali no eixo Y, né, em termos de temperatura, é sólido, tá bom? Então essa é mais uma característica desse gráfico. Ele mapeia para você informações muito importantes. Você pode se perguntar, puxa vida, mas por quê? Bom, porque você precisa às vezes comprar um forno, você precisa, né, saber qual a potência desse forno, você precisa ver se os materiais que você trabalha na sua fábrica, na sua célula, na sua ferramentaria, no local onde você trabalha, tem condições de fazer o que você quer. Por exemplo, fundir uma peça, né? Então, se você quer fundir, por exemplo, ferro, você vai precisar de um forno que aqueça a no mínimo, né, nesse valor aqui, ó, de 1538 graus centígrados, tá? Aqui eu queria fazer um parênteses, né, pessoal, até dá pra gente ver uma coisa curiosa, né, já que a gente já está falando aqui sobre... Imagina que eu fosse fundir uma peça com mais ou menos aqui, ó, 4,5% de carbono. Olha só que interessante, né? Essa peça funde aqui, ó, a 1148 graus, né? A partir de 1149 graus, por exemplo, né, você vai conseguir fundir o ferro fundido de 4,5% de carbono. Então você vê que você começa a enxergar coisas, né, através desses gráficos importantes, né, a respeito do seu processo, a respeito dos materiais que você trabalha, tá bom? Então essa, pessoal, né, essa é a linha sólido e essa é a linha líquidos. Então nós temos aqui também essa região de transição, pessoal, né, aonde essa área vermelha aqui que vocês estão vendo é uma área onde eu tenho uma coisa que ela nem é líquida nem é sólida, ela está se transformando ali numa espécie de uma pasta, né? Tá virando um sorvetão, assim, né? Vamos dizer, tá bom? Então, essa área de transição, pessoal, né? Uma área aonde você... Aqui também, né, pessoal? Eu acho que... Deixa eu ver... sim, eu coloquei também, ali também, né? Daquele lado ali do ferro fundido cinzento, também é uma área de transição, onde eu tenho, né? Essa pasta, vamos dizer. Ela nem é totalmente líquida e nem está totalmente sólida, tá? Então, aqui nós temos, né, pessoal, resumindo, né? Veja que o gráfico ferro-carbono vai te dando várias informações simultaneamente, pessoal, né? É um gráfico que serve para você... Não necessariamente você precisa decorar, né? Eu acho que você precisa entender como funciona ele. Você precisa mapear ele e precisa de uma informação. Você vai lá no gráfico, entende esse gráfico e consegue extrair várias informações a respeito de... Tendo como base as porcentagens, né, de carbono, tá bom? Então essa é mais uma informação relativa ao diagrama de equilíbrio ferro-carbono. A gente vai continuar ainda, pessoal, tá bom? Muito bem, pessoal, então nós estamos caminhando, né, tranquilamente, estamos entendendo ali pontos importantes do diagrama de equilíbrio ferro-carbono. Queria lembrar, né, pessoal, que esse diagrama ele tem vários nomes, né, diagrama de equilíbrio ferro-carbono, diagrama ferro-carbono, gráfico ferro-carbono. Bom, você vai escutar bastante aí, né, a respeito desse gráfico, tá? Eu acredito que o correto mesmo seja diagrama de equilíbrio ferro-carbono, tá bom? Mas não se espante se você ver outros nomes por aí, tá bom? Bom, pessoal, agora aqui a gente vai começar a entrar um pouquinho mais a fundo, né, a respeito destas microestruturas, tá? E nós vamos falar um pouquinho, pessoal, desta microestrutura que é muito importante, né, pessoal? Qual microestrutura? A austenita, tá? Então veja que aqui eu costumo chamar esse senhor aqui, né, pessoal, esse ilustre senhor aqui pintado de bico de papagaio, né? Eu gosto de chamar isso porque você consegue fixar isso rapidamente na sua mente, né? Então essa área aqui do bico do papagaio é exatamente a área que determina um dos materiais mais importantes do planeta, pessoal, né? Que é o aço. Então,
Basicamente, o diagrama ferro-carbono é um diagrama que estuda um material muito importante no planeta, e essa área aqui do bico do papagaio é a área mais importante desse gráfico, na minha humilde opinião, tá? Na minha humilde opinião, pessoal, tá? Então aqui, pessoal, a gente entra na área, né, de austenitização, pessoal, né? O que significa isso? Bom, significa o seguinte, pessoal. A gente tem como objetivo no gráfico ferro-carbono sempre chegar a temperaturas austeníticas. E o que significa chegar a temperaturas austeníticas? Significa que você conseguiu chegar a temperaturas, pessoal, onde você cria uma microestrutura chamada austenita. Essa austenita, essa microestrutura, é uma estrutura matriz. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa estrutura vai dar origem a outras estruturas, tá? Então, a temperatura de austenitização vai fazer com que nasçam desta estrutura mãe, a austenita, outras microestruturas, como por exemplo a ferrita, a perlita, a bainita, a martensita e outras microestruturas, tá? Então, se um aço, por exemplo, não chega a temperaturas de austenitização, você não consegue converter esta estrutura, né, de austenita nas outras estruturas filhas, tá? Isso é um insucesso, tá? Porque a gente sempre busca, né, a conversão, pessoal, de austenita para outras microestruturas, tá bom? Então veja, né, pessoal, aqui, ó, essa área aqui no aço, né, eu estou falando basicamente no aço, mas aqui, se você olhar aqui nessa linha sólidos aqui, que nós acabamos de ver ali, abaixo dela, inclusive na área do ferro fundido aqui, que é entre 2 e 6% de carbono, nós também temos austenitas, e elas se transformam em outras microestruturas, como por exemplo a ledeburita, a cementita, bom, tá? Mas vamos falar basicamente aqui, pessoal, dessa área aqui, tá? Porque eu vou falar um pouquinho mais sobre o aço, né? Então aqui você viu que nessa área do bico do papagaio aqui, nós temos esse ponto aqui, pessoal, muito importante, né? Que é... Vou falar um pouquinho sobre essa região aqui, né? Onde se encontra 2,11% de carbono. Essa é a região, pessoal, de máxima solubilidade do carbono no aço, tá? Então é onde eu consigo solubilizar, né, o carbono, aonde eu tenho mais carbono, é onde eu tenho condições, pessoal, né, inclusive de ter mais austenita, tá? E conversão disso em martensita. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre a martensita, que é uma das microestruturas alvo, né, quando se fala em tratamento térmico, tá? E a martensita é uma microestrutura fantástica, pessoal, né, porque ela traz várias características importantes, propriedades mecânicas e de resistência, né, do aço, tá bom? Mas vamos com calma, tá, pessoal? Então a estrutura austenítica, pessoal, ela é uma estrutura que é uma estrutura matriz, é uma estrutura mãe, que vai dar forma, né, vai dar vida, vamos dizer assim, vai parir, por que não dizer, né, outras microestruturas muito importantes, como a ferrita, a perlita, bainita, martensita e daí por diante, tá bom? Muito bem, né, pessoal? Então veja, né, a austenita é uma microestrutura matriz para ferrita, perlita, martensita, bainita, etc, tá? Martensita, pessoal, é uma microestrutura alvo, né, para endurecimento do aço. Sim, pessoal. Então quando eu quero um aço muito duro, né, como por exemplo um aço ferramenta, né, que é aquele aço que você utiliza para, por exemplo, tornear um material, né? Ou seja, um aço ferramenta é um aço que desbasta, é um aço que retira aço de outros aços. Então ele tem que ser mais duro mesmo, né? Então esse aço endurecido, esse aço temperado, ele tem muita martensita. Pessoal, construir, né, converter austenita em martensita é uma ciência, pessoal, né? Não é fácil, não é você fala assim, né, em vez de eu fazer churrasco no final de semana, eu vou fazer martensita lá em casa, né? Não, não funciona assim, você não vai conseguir fazer martensita, tá? E nós temos aí, né, pessoal, por exemplo,
o aço rápido, por exemplo, que é um aço ferramenta, né? Que é o Hardened Stainless Steel, né? Que é um aço endurecido, que é o aço que corta aço, tá? É um aço de altíssima tecnologia, pessoal. Tem ligas ali como cobalto, tungstênio, molibdênio, que também ajudam muito, né, o corte deste aço ferramenta em outro aço. A gente pode discutir isso em uma outra ocasião, uma outra oportunidade. Mas queria dizer para você com isso que as ligas também dão características importantes mecânica de resistência do material. Só isso, né? Fechar o parênteses. Nessa região do bico do papagaio aqui, né? E nessa linha sólidos que continua aqui adentra dentro dos fofos aqui, também você tem regiões, temperaturas de austenitização. Quando você resfria para ocorrer a solidificação, pessoal, né? Então você tem que solidificar. Toda vez que você aquecer um material, você tem que resfriar esse material para você transformar a austenita nas suas estruturas filhas, como por exemplo ferrita, perlita, martensita. Quando você resfria esse material, começa a solidificar esse material. À medida que se solidifica esse material, estas microestruturas filhas vão nascendo, elas vão, né, na verdade vão se transformando dentro do aço, tá bom, pessoal? Tá? Então aqui, né, pessoal, tem essa setinha aqui indicando que, né, você tem ali naquelas áreas até, né, de 0,08% até 2%, você tem, né, o aumento da temperatura, né, para você conseguir a construção, para a criação de austenita. E isso continua, pessoal, nessa seta maior aqui também, né, dentro dos ferros fundidos branco e cinzento, tá bom? Então veja que é tudo um processo, né, pessoal? Eu estou falando de um processo, né? Então veja que você não vai lá, por exemplo, com uma serra e corta um material, por exemplo, um aço ferramenta. Não, você produz ele, você constrói ele, né? Então essa tecnologia ela é construída e depende muito de uma série de cuidados, como por exemplo a porcentagem de aço que nós estamos trabalhando, né? Se pode ou não vir a se transformar em aço ferramenta, tá bom? Então, né, pessoal, veja que aqui nós estamos aos poucos, né, já começando a entender, pegando intimidade com o diagrama ferro-carbono, tá bom? Vamos prosseguir, você vai aos poucos construindo, né, todo esse conhecimento a respeito do diagrama ferro-carbono. Isso vai te dar condições para você entender outros vários materiais, né, tá bom? Bom, pessoal, então já estamos, né, pegando bastante intimidade, né, com essa questão do diagrama ferro-carbono, tá? Agora eu vou falar a respeito de fases, pessoal, tá? Fases, na verdade, a gente poderia até dizer, né, em linhas gerais, grosseiramente, aqui que são mudanças mesmo muito importantes, seriam quase, né, mudanças físicas do material. Então nós chamamos que são mudanças realmente importantes que acontecem, grandes blocos de mudanças que nós chamamos de fases, tá? Então aqui, né, pessoal, no diagrama ferro-carbono, tá? Nós temos basicamente, né, temos as fases, né, de mudança física mesmo, de sólido para cremoso, depois de cremoso para líquido, e também temos essas três fases aqui, pessoal, tá? A alfa, a gama e a delta, tá? Inclusive no meu gráfico aqui, o meu gráfico é um gráfico representativo, né, pessoal? Não tem tudo e nem pretendo ter mesmo, né? A fase delta ali, ela é um pouco mais detalhada. Eu não fiz isso, tá? Não vejo importância nesse momento, mas eu recomendo que sim, você estude com um pouco mais de precisão ali, né? Essa parte aqui, né, pessoal, da área delta aqui, tá bom? Mas vamos explicar essa questão, pessoal, inicialmente de fases, né? O que significam essas fases aqui? Então temos a fase alfa, gama e delta, tá? Na fase alfa, pessoal, nós temos
um reticulado importante que predomina nesta fase, tá? Que é a fase CCC, né? Que é o reticulado de corpo cúbico centrado. O que são esses reticulados, pessoal? Tá? São corpos cristalinos que determinam muitas propriedades, né, desta fase. Tá? Então temos o reticulado CCC, tem o CFC, tem ortorrômbico. Bom, temos uma série, né, de reticulados de cristais diferentes. Temos reticulados diferentes para, por exemplo, os ferros fundidos também, né? Tem ali, eu acho que uns 7, 8, 9 tipos diferentes de corpos cristalinos, ali, de cristais ali que, né, que determinam muitas propriedades do material. Aqui no aço, nós só temos essas duas, CCC e CFC. Na fase alfa, nós temos o reticulado de corpo cúbico centrado, que é o CCC. Na fase gama, nós temos o CFC, que é reticulado de face centrada, e na fase gama, nós temos de novo, volta, né, na verdade, o material a ter CCC, reticulado de corpo cúbico centrado. Tá? Então, estas fases, se você começar a estudar direitinho, se você tem muito material sobre isso também, a ideia não é você nos aprofundarmos aqui, né, nessas aulas bem básicas ainda, mas sim, é muito importante que você leia sobre isso para você entender, né, a respeito destas fases. Tá? Então nós temos a fase alfa, gama e delta. Então na alfa é CCC, na fase gama CFC e na fase delta temos novamente CCC. Então, se você pegar a estrutura, né, é como se fossem são reticulados cúbicos, né, então é como se fosse um cubinho mesmo. Você tem uma formação ali, né? Uns são mais robustos, outros são menos robustos, tá? Mas eles determinam, né, resistências à tração, resistência à compressão, resistência à torção. Bom, depende qual estrutura, microestrutura, qual, né, o reticulado que você tem, qual o corpo cristalino que você tem ali, tá bom? Muito bem, né, pessoal? Então aqui nós temos dessa área aqui mais begezinha, nós temos o fofo, é o ferro fundido branco, né? E temos ali nessa área aqui o ferro fundido cinzento. O ferro fundido, pessoal, ele é utilizado mais para carcaças de máquinas, por exemplo, né? Você pega uma fresadora, por exemplo, né? Então aquela parte externa dela, né, é normalmente feita de fofo, de ferro fundido. Funde-se o material, coloca-se no molde e joga esse material para ele fundir nesse molde. Funde-se o ferro fundido e ele se torna, né, com o formato que você quiser. O ferro fundido é uma estrutura extremamente resistente, pessoal, né? É muito difícil de você, por exemplo, trincar um ferro fundido. Trinca-se sim, né? Tem algumas particularidades, é difícil de soldar, tal. Bom, o ferro fundido é uma estrutura, né, metálica muito utilizada, pessoal, em navios, em barcos, submarinos. Bom, o material ferro fundido é um material fantástico, ele tem uma resistência absurda, então ele é muito utilizado. É feita, né, é uma estrutura feita para se utilizar em larga escala, então tem uma certa moldabilidade ali, mas também não é fácil a aquisição desse material sem defeitos, pessoal, né? Porque tudo isso aqui, né, pessoal, eu acabei até nem comentando, mas você tem defeitos, né, aqui nestas fabricações. Você tem porosidades, você tem trincas, você tem falha de fusão. Bom, pessoal, como tudo na vida, né, pessoal, tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens. O aço, né, para ser um aço de qualidade, ele tem que ser realmente ter um processo de produção muito bem controlado para que não tenha esses defeitos, né, defeitos de porosidade e tal. Essas porosidades vão dar trinca, né, pessoal, trincas catastróficas. Bom, tudo aquilo que faz o material falhar ao longo de sua vida, ao longo dos ciclos de vida de um material, tá bom? Então, né, pessoal, o aço em si, né, eu queria falar também desta questão aqui. Basicamente, o aço, né, tirando o ferro fundido ali, tirando também o ferro,
né? O aço, a dureza dele, né, como por exemplo um aço ferramenta, ele se determina por ali 5 grandes blocos, né? A porcentagem de carbono, que foi o que nós discutimos aqui, que é o objetivo dessas aulas aqui do diagrama de equilíbrio ferro-carbono. Porcentagem de ligas, que vai ficar para uma próxima ocasião, né? Que nós vamos discutir a porcentagem de ligas. Tamanho do grão, que também é uma coisa muito importante dentro, né, da manufatura do aço. O tipo do resfriamento, né, pessoal? Se é um resfriamento via ambiente, se é um resfriamento rápido via nitrogênio. Bom, tem várias formas de resfriar o aço depois que ele atingiu temperaturas austeníticas, pessoal. E tem também o tratamento térmico, né, pessoal, que é a têmpera, normalização, revenimento. Bom, temos tratamentos térmicos superficiais, temos tratamentos de, por exemplo, cromagem. Bom, tem uma série de tratamentos térmicos que enrobustecem muito um aço, tá? Para que ele tenha aplicações específicas. Muito bem, né, pessoal? Então, aqui eu finalizo, né, essa explicação básica ainda sobre diagrama de equilíbrio ferro-carbono, tá? Eu gostaria de dar uma referência para vocês, né? O livro do Chiaverini, Tratamentos Térmicos, é um livro fantástico, eu gosto muito dele, explica até muito melhor do que eu, né? É uma indicação, tá? Então, se você quiser saber mais sobre o diagrama ferro-carbono, você pode ir no livro do Chiaverini, tá bom? Então lá ele detalha bastante, né? Aqui é uma referência para você entender basicamente. É claro que não estou diminuindo a minha aula, eu acho que ela é muito boa, sim, ela te ajuda bastante, te encaminha e te esclarece muita coisa. A partir dessa aula você consegue se aprofundar em muitos temas muito importantes sobre o aço, sobre o ferro fundido, tanto o branco quanto o cinzento. Você já vai começar a ter condições de ler o Chiaverini. Sem isso eu acho um pouco difícil, eu acho um pouco complicado. Ainda dá? Ainda dá. Tá? Então se você se esforçar um pouco, com certeza você ainda vai conseguir ali com os livros e com a literatura entender tudo isso, tá bom? Bom, mas é isso, né? Seja bem-vindo a essa aula Diagrama de Equilíbrio. Nas próximas aulas a gente provavelmente pode vir a falar, né, sobre essas questões de ligas, tamanho de grão, tipo de resfriamento. Bom, a gente está falando tudo isso, né, pessoal, para ir entendendo manufatura aditiva, né, soldagem, para entendendo propriedades mecânicas e por que não dizer, né, pessoal, ainda falando sobre Lean Six Sigma, porque não pode se deixar dizer que você só consegue ser Lean Six Sigma se você conhecer o processo. Se você não conhecer o processo, não adianta nada. Você precisa conhecer cada um dos processos que você está trabalhando, seja ele sobre o aço, seja ele farmacêutico, seja ele sobre manufatura aditiva, bom, não importa. Você obrigatoriamente tem que conhecer o seu processo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e não esqueça de compartilhar, de se inscrever, né, de enviar para um amigo, curtir e comentar. Pode comentar aqui, né? Eu com certeza vou responder se for uma questão aí, alguma dúvida bacana aí para ajudar todo mundo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem protegidos e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.